Paz e graça para a sua vida, sedento da palavra de Deus. Vamos despertar ouvindo o grito da meia-noite? É assim que as 10 virgens se prepararam para ouvir o grito da meia-noite. O grito da trombeta, o toque da trombeta, a voz dos anjos, a voz dos santos de Deus, dos crentes, daqueles que fizeram aliança com Cristo. É justamente o que vão tocar as trombetas nos últimos 7 anos, meus irmãos. Vamos começar a partir de já. Seja bem-vindo. Meu nome é Alex, vamos dar aqui seguimento. Queria pedir perdão a vocês, ontem não consegui. Na verdade, tive alguns contratempos no próprio vídeo. Hoje sim, com mais motivado, com preparo aí de aula, nós vamos dar sequência ao que nós combinamos de fazer. Queridos irmãos, como é importante falarmos de Deus, vivemos hoje num mundo em que as pessoas buscam sim os seus afazeres, a realização dos seus compromissos, e a rotina, como nós já falamos, ela vai nos desgastando. Então a rotina em excesso não é bom. Tudo devemos ter o balanceamento, o equilíbrio, não é verdade? Devemos sim saber que o excesso também representa alguma falta, isso é muito perigoso. Mas o que nós não podemos esquecer para o cristão despertado, é que deve-se cumprir o que Cristo disse. Procurais, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Com essa afirmação de Cristo, se nós colocarmos em primeiro lugar o reino e a preocupação por ele, e se importar com ele. E o reino é a coisa mais simples que existe. Né? Muitos se importam, acabam ligando, nesses séculos todos, ligamos muito o reino de Cristo à igreja, à instituição religiosa. Né? E não é nada disso, meus irmãos. Você prestar atenção, Cristo não veio colocar nenhum templo, né, para ser construído. Claro que houve essa necessidade de ajuntamento, mas o que Cristo quer em essência é intimidade com Ele, é aliança com Ele, é você confessando e invocando o nome do Senhor todos os dias. Não é verdade, meus irmãos? Com isso nós sabemos que a religiosidade hoje é um grande problema. Você é religioso, que tem as suas tradições, os seus usos e costumes, né? Cuidado para não deixar Cristo em segundo plano. Isso é um perigo nos dias de hoje. Né? Nós fazemos as coisas até por liturgia, muitos fazem assim, eu fiz isso por muitos anos. Mas hoje eu enxergo que Cristo é essência, né? Cristo é relacionamento, Cristo é intimidade. Se você conhecer a Deus na sua intimidade, você pode propagar isso, meu irmão. Como uma voz de trombeta, como o toque da chofar, e dando o grito assim da meia-noite. Meus irmãos, dando continuidade ao último vídeo, nós vamos falar dos reinos que estão presentes na besta do Apocalipse. Né? Nós conversamos que existem 5 reinos, né? 4 reinos na verdade, que foram relacionados, e o quinto é o futuro, que vai se cumprir na última semana. Isso nós falamos mediante a estátua de Nabucodonosor, na verdade. O livro de Apocalipse, capítulo 13, vai abranger um pouco mais esse conhecimento. Então vamos lá, vamos fazer a revisão. Na estátua, ali Deus está representando todo o império e todas as civilizações contrário ao plano de Deus. Então nós temos a mentalidade babilônica, né, começando na Babilônia. Nós temos o segundo é a Pérsia, que hoje é o Irã. Então, voltando, né, o leão, que é a Babilônia, é a cabeça de ouro, que hoje é o Iraque. O peito de prata é o Irã, que na época eram os medos e os persas. A terceira parte da estátua é bronze, representando pela Grécia. Depois a Grécia teve a divisão. É interessante que Deus nos mostra, quando surge um país europeu, Deus quer justamente dividi-lo nos países que realmente demonstram a perseguição e a opressão ao plano de Deus, que é o povo realmente islâmico, né? Contrário aí ao povo judeu. E a Grécia vai se dividir, tem essa divisão, nós vamos falar a respeito disso. Essas são as 4 partes da estátua. Depois vamos para os pés da estátua, que são 10 reinos que ainda não se cumpriram. Eles vão aparecer apenas na última semana. Tá? E nós temos fatos que comprovam isso. Tá? Mesmo que existiram reinos e civilizações nesse período, eles ainda não totalizam, né? E não efetivaram a promessa de Deus para a última semana. Eles vão se realizar no tempo do fim. E já a besta de 7 cabeças e 10 chifres,
se os irmãos prestarem atenção, Deus está expandindo um pouco mais essas características desse grande império, simbolizando essas nações em conjunto. Observe que as nações têm todas elas o mesmo intento, ou a mesma causa que defendem, não é verdade? Sou Deus Alá, né, que não é o Deus nosso da Bíblia, porque nega a promessa de Cristo e nega também todo o plano de salvação com Israel. Eles querem, como vocês podem observar hoje, que existem várias divisões, né, nessa religião, nessa cultura. Mas por muitas décadas os países em si, né, por muitos séculos, por milênios na verdade, existe essa grande antipatia, né, essa perseguição mesmo ao povo judeu. E Deus viu tudo isso, meus irmãos. Nada disso vai passar inocente diante do Criador, na verdade. Meus irmãos, e o que acontece? Essa besta, nós vamos colocar o gráfico aqui, para termos essa besta que nós conversamos, que nós já sabemos quem que é que está sentada sobre ela. Mas por que 7 cabeças, sendo que a estátua de Daniel representa 4 partes e quinto que é a futura? Então aqui Deus está colocando mais 2 reinos que não foram citados, então Deus está expandindo a profecia. Observe que as 7 cabeças, como diz o texto bíblico, que nós já lemos, representa 7 montes. E representa 7 montes em 2 lugares, interessante. Meca, onde está ali a representação do islamismo, e Roma, na Itália. Né? Interessante que o Império Romano está também situado sobre 7 montes. Interessante, não é? E a Bíblia diz justamente que ela estará sentada sobre 7 montes. O interessante também que, acrescentando então as 2 civilizações que faltam, se vocês prestarem atenção, quais são as civilizações antes do Império Babilônico que também oprimiu e perseguiu o povo judeu? Então, antes da Babilônia era o tempo da Síria, que também fez a opressão e perseguição ao povo judeu, e antes da Síria, podemos concluir e afirmar que é o principal reino como símbolo de toda essa escravidão que o povo judeu passou, o povo israelita, o povo hebreu, né? Depois se dividiu as casas de Israel, as tribos, né? E hoje judeu porque simboliza a tribo de Judá, né? E também partes da tribo de Benjamim, 2 tribos, e as restantes das tribos, né? Esse é um grande mistério que também vamos falar sobre esse assunto nos estudos. Então, o reino que faltava é o reino do Egito, né? O Império do Egito, muito conhecido, uma grande civilização para sua época. É um povo aí que realmente, onde o povo judeu ficou exilado por muitos séculos, na verdade. Então, com isso nós concluímos os 7 impérios que tiveram realmente objeção ao plano de Deus: o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma. Né? Vamos voltar então. Babilônia, são 6 na verdade. O 7º, que é a 7ª cabeça da besta, lembrando, vai se revelar no último fim. Os 10 chifres que estão na besta, como diz o texto, podemos sim afirmar que se refere à última cabeça. Por quê? Porque esses 10 chifres é a mesma explicação dos 10 dedos da estátua. Os irmãos estão compreendendo? Os irmãos podem voltar, até mesmo no estudo anterior, para complementar o estudo de hoje. Então nós concluímos que os 7 chifres dessa besta está na última cabeça, que é o último reino que vai se mostrar na Terra. Tudo bem, meus irmãos? Ficou claro? É importantíssimo, meu querido. Você que até hoje não teve o interesse de se aprofundar nisso, Deus deixou as chaves nos próprios profetas, como nós estamos demonstrando. Por que não se examinar as Escrituras? Por que não buscar o que já foi revelado? Deus deixou em oculto, mas não deixou em segredo. Você pode sim pesquisar e se aprofundar e ter esse prazer. Meus irmãos, imagina que é para o Criador contemplar seus filhos sendo interessado em se apaixonar pelas Escrituras. Aquele que diz que não se deve estudar as Escrituras, que não deve se examiná-las, meus irmãos, pura religiosidade. Joga isso na lata de lixo. Deus deixou ali para você se aprofundar, para você deixar de lado os ruídos, as distrações do mundo que mais te ocupam e te perturbam e tira sua paz do que te traz conhecimento em Cristo. Perfeito, meus irmãos? Então, por que não trocar tudo que existe no nosso dia a dia, na rotina, pelo conhecimento do Evangelho? É isso que nós propomos aqui. Meus irmãos, então, vamos comentar o seguinte. O interessante, no livro de Daniel, nós temos aqui uma explicação muito curiosa, antes de chegar ao restante da profecia da besta. Diz aqui, nós já lemos que os 10 dedos, então, são esses 10 últimos reinos. Perfeito?
10 países que surgirão aí nos últimos dias. O interessante, aqui na verdade outro texto que eu quero mostrar, aqui. O interessante é que existe uma revelação muito interessante no livro de Daniel. Olha aqui, meus irmãos, vamos falar sobre os chifres da besta. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, ou seja, um homem, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Você se lembra do Adolf Hitler? Você já prestaram atenção na forma que ele se expressa? É uma tipologia. Lembra-se de analepse? Que as coisas que Deus usou do passado, presente e futuro, elas tendem a se repetir exatamente no cenário que aconteceu? Eis a figura do anticristo, meus irmãos. Vamos continuar aqui. E lembrando, qual povo da terra que ele perseguiu e fez o holocausto contra? É de se pensar, não é? Vamos continuar aqui. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então presta atenção, meus irmãos, aqui é simples de compreender. Esse chifre pequeno, que venceu os demais, é o próprio anticristo. Observa que ele vai fazer guerra com 3 nações que não vão querer o seu domínio e a sua autoridade. E o anticristo vai fazer guerra a esses 3 e vai subjugá-los. Então, meus irmãos, esse é um sinal interessante, esse é um sinal importantíssimo para a última semana. Como nós podemos saber que nós já estamos nos últimos 7 anos? Essa é a grande pergunta que se faz. Esse é um sinal interessante, meus irmãos. Se vocês prestarem atenção, que 10 países, né, já têm autoridade total sobre todo o planeta, e um determinado líder, né, que vem de uma religião que tem um califado, juntando-se com o Estado, né, negando a Deus, negando o próprio Cordeiro, ou seja, o povo que nega e a cultura que nega o povo judeu, contrário aos preceitos e plano do Criador, nós já sabemos. Então, quando surgir esse reinado e ele tentar à força, né, fazer com que esses 10 países possam estar sob o seu poder, esse é um grande sinal, meus irmãos. Então é a única coisa que nós precisamos estar atentos, não precisa ficar pegando notícia todos os dias. A Bíblia para nós já é o suficiente. E eu continuei olhando até que foram aqui, na verdade um pouco antes, né? Grandes coisas, nós paramos nesse texto. Observam que o texto seguinte já simboliza a volta de Cristo. Então Deus está nos dizendo que durante esse império e esse ajuntamento desses reinos e esse chifre pequeno estando em ação, Cristo voltará, meus irmãos. É justamente nesse cenário. Olha que interessante. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. E sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. O Criador, né, com a própria representação de Cristo, que também é colocado como ancião de dias. Aqui sim já são os últimos dias, meus irmãos. Os últimos dias. Então significa o seguinte: nesse cenário, Deus está também abrangendo a profecia para que nós compreendamos, né, o que está naquela grande besta de 7 cabeças e 10 chifres. Perfeito, meus irmãos? Uma coisa interessante para nós se posicionarmos aqui também, diz que, olha que interessante, meus irmãos, se vocês prestarem atenção hoje, os países do Oriente Médio, muitos deles estão devastados. O próprio Iraque, a partir da Guerra do Golfo, foi devastado ali. Virou quase uma terra de ninguém, não é verdade, meus irmãos? Os Estados Unidos foram lá, colocaram fim a Saddam Hussein, e de lá para cá a terra realmente ficou um caos. Se vocês prestaram atenção no que aconteceu por esses dias, não sei quem acompanhou, o presidente atual dos Estados Unidos deixou lá, no Iraque, armamento de bilhões e bilhões de dólares. Curioso, não é? Muito curioso. Junta os pontos, meus irmãos. Seja um bom observador. O que acontece, queridos irmãos? Esse texto de Apocalipse é interessante, bem no finalzinho aqui, do 13, de 1 ao 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Lembre-se que esse chifre pequeno há grandes indícios de ser da região do Iraque, que é a antiga Nínive, Babilônia, terra dos caldeus, hoje a cidade de Monsul. É a mesma região, a Síria também. Se ele vai surgir de lá, lembrando-se que ele pode surgir como um chifre pequeno, desconhecido, né, que ninguém dá muito valor, né, de uma região assim, com pouco poderio bélico, vamos dizer assim.
e sua ferida de morte foi curada. Podemos conjecturar, meus irmãos, que hoje aquela terra está devastada, né? Será que vai ressurgir do nada? Vai se unir a outros países? Apenas uma conjectura. Perfeito? Então nós chegamos à conclusão aqui que desse povo contrário aos preceitos de Deus, podemos ficar muito atentos, porque desde o princípio há guerras e a perseguição contra os judeus. Lembrando que nós estamos citando as duas alianças, a antiga e a nova aliança. A antiga aliança em Israel, a nova aliança com a igreja, com os gentios. É verdade, meus irmãos? Perfeito. Meus irmãos, dando continuidade, queria mostrar para vocês uma parte interessante da Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, capítulo 13. Perfeito? Vou mostrar para os irmãos aqui. Capítulo 13 ao capítulo 17. Vou pegar aqui os livros, Apocalipse 17. Em determinado momento, meus irmãos, o que acontece? O João se maravilhou com o sinal que ele viu na besta, né? E o anjo lhe perguntou. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, e que ainda é. Aqui é muito importante, meus irmãos. Ao mesmo tempo que a própria besta simboliza o reino, diz que ela era e já não é, e que ainda é. Significa o quê? Que a influência desses reinos, meus irmãos, o Egito, a Síria, né, a Babilônia, a Pérsia, elas estão influenciadas através dos países que existem, perfeito? Ao mesmo tempo que são nações que já caíram, as antigas. Os irmãos compreenderam? Por isso essas colocações, tá? Nós podemos conjecturar através deste gráfico aqui. Olha que interessante, meus irmãos. O anjo explica para João, aqui já no tempo de João o apóstolo, que 5 reinos caíram. Então quais são eles? Vamos voltar aqui. Quais são 5 antes de Roma? Porque o que é hoje, nós estamos, lembrando o tempo de João o apóstolo, o anjo está no período do Império Romano. Então quais são 5 reinos antes do Império Romano que caíram antes dele? Nós temos o Egito, nós temos a Síria, nós temos a Babilônia, nós temos a Pérsia e nós temos a Grécia. Prestar atenção, meus irmãos. Logo após a Grécia é o Império Romano. Então 5 caíram. Um existe, é o Império Romano. Perfeito? Ao mesmo tempo que não é, porque ele não é a besta que virá, ou seja, não é ainda a dos últimos 7 anos. Os irmãos compreenderam? Lembra-se que Deus sempre usa analepse, então ele quer nos direcionar para a profecia dos últimos dias, preparando todas as gerações, meu irmão. A profecia bíblica é assim. Deus usa uma profecia que se cumpre no presente, que já se cumpriu e vai se cumprir para o futuro. Deus fala assim com todas as gerações. E as coisas se repetem, muitas vezes, com os mesmos moldes, meus irmãos. Perfeito? Apenas épocas diferentes. É assim que o nosso Deus permite e faz as coisas. E a última parte aqui desse gráfico, que aparecerá e vai durar pouco. Essa própria besta, simbolizada pelos 10 dedos da estátua, que na verdade são os 10 chifres, essa última cabeça da besta é a que vai governar, é a que vai reinar nesses últimos 7 anos, através desse império do anticristo. Os irmãos compreenderam, meus irmãos? Por isso nós, colocando a própria profecia, nós conseguimos juntar assim as peças e chegar a um consenso. Outra coisa interessante, meus irmãos, nós voltamos aqui para o livro de Daniel. Olha que coisa incrível que Deus nos deixou para nós se aprofundarmos. A divisão da Grécia. A Grécia, ela se dividiu desta forma. Ela se dividiu em 4 partes: Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Vamos ver onde ficam essas regiões? Então, a Grécia, depois de Alexandre o Grande, teve essa divisão muito importante, meus irmãos, que ela vai nos definir também de onde vai surgir o próprio anticristo. Por quê? Porque no texto de Daniel fala a região de onde esse chifre pequeno vai surgir. Como nós já falamos, tem a ver muito com a antiga Babilônia, porque o império, a estátua, tem a mente babilônica. Então é de lá que vai surgir esse pensamento
que pensa o mal, um conselheiro vil, como está escrito no livro de Naum. Olha que interessante, meus irmãos. Aqui estão as regiões na qual o Império Grego teve a divisão antes do Império Romano fazer assim a sua conquista, né, vencendo assim o Império Grego. Então aqui Cassandro é na parte superior, Lisímaco, observa que é a região da Turquia, perfeito? A Grécia aqui, região da Grécia mesmo, perto um pedaço da Europa, da Itália. Então voltando, Lisímaco aqui da Turquia, né? Na verdade, partes aqui do Mediterrâneo e partes da Turquia, né? Olha o norte que interessante. Aqui já é o maior império, que nós chamamos de Seleuco. O Seleuco vai parte da Síria, que até hoje existe, né, com esse nome, pega a Babilônia, pega a Pérsia, que hoje é o Irã. E o Ptolomeu, né, como nós já falamos, já ouvi a história, os próprios livros já confirmaram que fica lá no Egito. Né? Então, olha que interessante, meus irmãos. De uma dessas 4 partes, existe uma profecia de onde vai sair o anticristo. Mais uma comprovação. Vamos verificar isso? Está aqui. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Aqui, Alexandre o Grande. Perdão. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Não sabemos a força e o poderio que teve Alexandre o Grande. Os 4 generais que veio através dele são justamente os 4 generais que foram protagonistas, né, em seguida à continuação da conquista de Alexandre. Não tiveram a mesma força de Alexandre, obviamente. Mas no fim do seu reinado, preste atenção, meus irmãos, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz, de semblante, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Aqui já é uma coisa espiritual, meus irmãos. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo, que são os cristãos, meus irmãos, e o povo judeu. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, contra Cristo Jesus, nosso Salvador, mas sem mão será quebrado. O próprio Cristo vai dar um fim nisso. Certo, meus irmãos? O que acontece, meus irmãos? Olha que interessante. Se nós estudarmos a história, lembra-se aqui, nós vamos usar de analepse pura. Tá? A história nos diz que, logo no reinado desses generais, surgiu um general chamado Antíoco Epifânio. Né? Epifânio. Esse Antíoco Epifânio, ele se encaixa precisamente nesta profecia. Então Deus está aqui usando de uma tipologia. Lembra-se de Hitler que nós comentamos, que também é uma figura do anticristo, contra o povo judeu, contra os cristãos. Então aqui nós temos justamente Antíoco, né, Epifânio, sendo uma tipologia perfeita, porque ele fez justamente coisas semelhantes, meus irmãos. Ele profanou o templo, ele foi contra os judeus, ele colocou ali a adoração errada, né, dentro do templo, profanando ali o que existia no templo dos judeus, né? Que o anticristo quer fazer, meus irmãos. Só que profanando o templo, na verdade é o templo de Deus, que somos nós, colocando a sua marca. Cuidado, meus irmãos, não deixem colocar marca em você, não. Tá? Então aqui, nós chegamos à conclusão que essa tipologia, muitos poderiam ter conjecturado ou chegado à afirmação que isso já se cumpriu. Mas Jesus Cristo nos comprova que não. Quando interrogado pelos últimos dias, Jesus disse, ele foi o grande mestre, sabendo que haveria essa dúvida, ele pegou essa profecia, tendo uma analepse do que aconteceu com Antíoco Epifânio, e a jogou para o tempo do fim. Né? Então, quando Jesus disse que quando a abominação da desolação vier no lugar santo, quem lê, entenda, ou seja, do que disse o profeta Daniel, Jesus Cristo usou essas palavras. Essa é a abominação desoladora, meus irmãos. Essa é a abominação que vai acontecer nos últimos dias. Jesus pegou essa profecia e jogou para depois dele. Lembrando que toda essa profecia foi antes de Cristo. Os irmãos estão entendendo? O Antíoco Epifânio foi antes de Cristo. Então, teoricamente, já havia sido cumprido. Mas Jesus pegou essa tipologia e jogou para o tempo do fim. Com isso, meus irmãos, nós temos mais uma evidência que a Bíblia nos mostra claramente
desses quatro generais, um deles vai surgir o anticristo. Meus irmãos, vamos chegar a uma conclusão? A Bíblia também diz do trono de Satanás, né, no livro de Apocalipse, que é justamente a região de Seleuco, Antíoco, Epifânio. Não é interessante, meus irmãos? É que muitos conseguem chegar até a conjectura que é a Turquia. Né? O trono pode estar aqui, perfeito? Mas se nós pegarmos evidências das regiões citadas em outros profetas, como nós já vimos, no livro de Naum, por exemplo, que fala justamente de um conselheiro vil que surgiu de Nínive. Nínive é o Iraque. Então nós podemos, sim, afirmar que o anticristo, se não surgir do Iraque, vai surgir de uma das regiões aqui do povo do general Seleuco. Os irmãos entenderam? Então por hoje nós acabamos essa parte do vídeo. Daremos prosseguimento, meus irmãos, às demais profecias. Lembra-se, você só vai poder concluir as chaves que estão ocultas, de certa forma, na Bíblia, pegando as chaves que estão espalhadas nos profetas. Deus honrou os profetas, meus irmãos, que deram as suas vidas pelo testemunho. Fique com Deus, tenha uma boa noite.